Quero compartilhar com vocês, ah, lá no livro de Segunda a Crônicas, capítulo 1, versículo de número 1 ao verso 13. Quero ler com vocês e compartilhar aquilo que Deus colocou no nosso coração para hoje. Diz assim o texto da palavra de Deus. Salomão, filho de Davi, fortaleceu-se no seu reino, e o Senhor, seu Deus, era com ele e o engrandeceu sobremaneira. Falou Salomão a todo Israel, aos capitães de 1000 e aos de 100, e aos juízes e a todos os príncipes em todo Israel, cabeças de família. E foi com toda a congregação ao alto que estava em Gibeão, porque ali estava a tenda da congregação de Deus, que Moisés, servo do Senhor, tinha feito no deserto. Mas Davi fizera subir a arca de Deus de Quiriate-Jearim ao lugar que lhe havia preparado, porque lhe armara uma tenda em Jerusalém. Também o altar de bronze que fizera Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, estava ali diante do tabernáculo do Senhor. Salomão e a congregação consultaram o Senhor. Salomão ofereceu ali sacrifício perante o Senhor sobre o altar de bronze que estava na tenda da congregação, e ofereceu sobre ele 1000 holocaustos. Naquela mesma noite, apareceu o Senhor a Salomão e lhe disse: Pede-me o que queres que eu te dê. Respondeu-lhe Salomão: De grande benevolência usaste para com Davi, meu pai. A mim me fizeste reinar em seu lugar. Agora, pois, ó Senhor Deus, cumpra-se a tua promessa feita a Davi, meu pai, porque tu me constituíste rei sobre um povo numeroso, como o pó da terra. Dai-me, pois, agora sabedoria e conhecimento, para que eu saiba conduzir-me à testa deste povo. Pois quem poderia julgar este tão grande povo? Disse Deus a Salomão: Porquanto quanto foi este o desejo do teu coração, e não pediste riqueza, bens ou honra, nem a morte dos que te aborrecem, nem tampouco pediste longevidade, mas sabedoria e conhecimento, para poder julgar meu povo, sobre o qual te constituí rei, sabedoria e conhecimento são dados a ti, e te darei riquezas, bens e honras, quais não teve nenhum rei antes de ti, e depois de ti não haverá teu igual. Voltou Salomão para Jerusalém da sua ida ao alto, que está em Gibeão, diante da tenda da congregação, e reinou sobre Israel. Vamos ter uma palavra de oração? Senhor nosso Deus e nosso Pai, nos colocamos perante Ti nessa noite, Pai, nesta vigília de oração, pedindo que o Teu Espírito Santo nos ilumine a palavra e o Senhor possa estar edificando vidas, dando também orientação e graça, que o poder de Deus se manifeste e que haja libertação, cura e salvação quando ouvir esta mensagem. No nome de Jesus, nos ilumine, usa-nos com o poder do Teu Santo Espírito, porque sem Ti nada podemos fazer. Essa é a minha oração no nome de Jesus. Amém. Bem, queridos, eu quero falar hoje sobre o tema alcançando um coração sábio. A gente sabe da história de Salomão, que foi um rei colocado por Deus para liderar Israel, e ainda muito jovem, e a Bíblia diz que Salomão, ele se destaca por aquilo que ele pediu ao Senhor quando foi colocado como rei de Israel, né? A Bíblia diz que ele pediu sabedoria. A sabedoria é o tema do nosso calendário
deste ano da Igreja Batista Missionária aqui em Salgueiro. E nós temos dito que a sabedoria deve ser a maior ambição do servo de Deus. E por que nós afirmamos isso? A razão é que a Bíblia ela diz que a sabedoria é fonte de vida, de riqueza, felicidade e honra. Lá em Provérbios 3:13 diz: Feliz é o homem que adquire sabedoria. Então, sabendo realmente que a sabedoria é fonte de vida, riqueza, felicidade e honra, a gente pergunta qual é o homem que não deseja estas coisas? Qual é o homem que não deseja alcançar estas coisas? O rei Salomão, ele alcançou realmente tudo isso. Mas a pergunta é: o que é a sabedoria? Eu tenho duas respostas. A primeira é que a sabedoria é viver na perspectiva da palavra de Deus. E a segunda é que sabedoria é ter domínio de si mesmo nos aspectos da mente, do espírito, da alma e também do corpo, né? A Bíblia diz que, relacionada ao espírito, o temor do Senhor, ele é o princípio da sabedoria. Então, quando a pessoa respeita, quando a pessoa crê, quando a pessoa vive de acordo com os preceitos do Senhor, então ele alcançou o princípio da sabedoria, significando que a partir daí ele pode alcançar o domínio da sua mente. Porque na mente nós enfrentamos nossas maiores batalhas. Por isso, nós precisamos, então, ter esse cuidado de disciplinar os nossos pensamentos. Pensar nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, como Paulo escreve aos Colossenses, né? Por quê? Porque a verdadeira sabedoria, ela vem do alto, diz a palavra do Senhor. E ela é pura, ela é tratável, ela é de boa fama. Então, Tiago, ele fala sobre as características da sabedoria do alto, e essa é a sabedoria que nós realmente devemos buscar. E para isso, a gente precisa aprender a temer ao Senhor, porque esse é o princípio da sabedoria. E temendo ao Senhor, nós vamos também aprender a disciplinar a nossa mente. O que é que significa? Significa ter a nossa mente sob o controle da palavra de Deus. Nós temos essa capacidade. Por quê? Porque nós temos o Espírito Santo de Deus e ele nos faz discernir entre o bem e o mal, o que é certo e o que é errado, por meio daquilo que nós aprendemos da palavra do Senhor. Então, o nosso grande desafio é estar disciplinando a nossa mente para que ela não possa estar vagando por pensamentos que são contrários à palavra do Senhor. Então, a sabedoria, ela nos leva a ter domínio de si mesmo, primeiro pelo temor do Senhor, né? No aspecto do espírito, segundo, no aspecto da mente, que é o cuidar de conhecer a vontade de Deus, o cuidado de avaliar entre outros pensamentos e o cuidado de manter o pensamento de Deus revelado nas Escrituras como árbitro no nosso coração. E aí, quando a gente tem esse crivo da palavra de Deus, nós podemos, então, estar disciplinando a nossa mente para pensar naquilo que Paulo fala aos Colossenses, aos Filipenses, né? Que é bom, justo, verdadeiro, virtuoso, de boa fama. Então, é isso que deve ocupar o nosso pensamento, né? A sabedoria também nos leva a ter o domínio no aspecto da alma. Isso fala das emoções, dos sentimentos. Quando nós tememos ao Senhor e temos o nosso
espírito restaurado na comunhão com Ele, por meio de Jesus Cristo, então nós temos a condição de estar tendo também esse domínio e controle sobre a nossa alma, e a alma é a fonte dos pensamentos, das emoções e também dos sentimentos. Significa que não vamos permitir que a amargura, ressentimento venha estar dominando a nossa vida a tal ponto da gente tornar uma pessoa azeda, né, pelo fato dos sofrimentos e agrura que passamos na nossa vida, né? A outra coisa fundamental que a sabedoria nos mostra a ter domínio, né, não somente da alma, né, que é a fonte dos sentimentos, da vontade, dos pensamentos, também é o domínio do corpo. A Bíblia diz que nosso corpo ele é templo do Espírito Santo de Deus, e nós devemos zelar pelo nosso corpo para usar para a glória do nome do Senhor, porque nosso corpo é morada do Espírito Santo e nós não devemos usar os membros do nosso corpo como instrumento para o pecado. Então, sabedoria é ter domínio de si no aspecto do espírito, da mente, da alma e também do corpo. Quando se tem esse domínio, demonstra que o espírito é aquele que tem controlado a nossa vida, porque o domínio próprio é um dos aspectos do dom, do fruto do Espírito Santo, né? Salomão precisava de tudo isso para poder estar conduzindo o povo de Deus. Por isso, ele fez esta oração ao Senhor, ele pediu ao Senhor sabedoria. A gente vê isso em 2 Crônicas, que é, no capítulo 1, a introdução, aonde estabelece o cenário para esses momentos, esse momento que é o mais marcante na vida de Salomão, filho de Davi, né? Esse capítulo ele é fundamental para a gente entender a ascensão de Salomão ao trono e o início do seu reinado. E aqui a gente vê narrado a história da posse, né, de Salomão. A Bíblia diz que ele vai para Gibeon, onde estava o tabernáculo. E esse é um ato solene, porque ele reúne ali todo o seus capitães, o exército, ele reúne todo o povo e vai para esse lugar solene. E nesse lugar solene, ali, Salomão, ele adora, ele oferece, então, sacrifícios ao Senhor. E ali, nesse lugar, a Bíblia diz que ele vai para consultar o Senhor. Então, quando o texto diz que ele vai para consultar o Senhor, como está escrito aí no capítulo 1 e o versículo 5, a gente vê que essa consulta significa que, reunidos ali, o povo de Israel, eles, então, lia para o rei, Deuteronômio 17, do 14 ao 20, aonde ali é colocado para o rei a os critérios e as qualificações que Deus exigia daquele que iria estar à frente do povo de Israel. E é interessante a gente ler, porque quando a gente diz que consulta ao Senhor, a gente encontra algumas coisas importantes aqui nesse texto de Deuteronômio 17, 14 ao 20, quando o texto, então, diz: a eleição e os deveres de um rei. Quando entrares na terra que te dá o Senhor teu Deus a possuíres, e nela habitares, e disseres: estabelecerei sobre mim um rei, como todas as nações que acham ao redor de mim, estabelecerá com efeito sobre ti, como rei, aquele que o Senhor teu Deus escolher. Homem estranho, que não seja dentre os teus irmãos, não estabelecerás sobre ti, e sim um dentre eles. Porém, este não multiplicará para si cavalo, nem fará voltar o povo ao Egito,
para multiplicar cavalos, pois o Senhor vos disse, nunca mais voltarei por este caminho. Tampouco para si multiplicará mulheres, para que o seu coração se não desvie, nem multiplicará muito para si prata ou ouro. Também, quando se assentar no trono do seu reino, escreverá para si um traslado desta lei num livro, do que está diante dos levitas sacerdotes, e o terá consigo, e nele lerá todos os dias da sua vida, para que aprenda a temer o Senhor teu Deus, a fim de guardar todas essas palavras desta lei e estatuto para cumprir. Isto fará para que o seu coração não se eleve sobre os seus irmãos e não se aparte do mandamento, nem para a direita, nem para a esquerda, de sorte que prolonga os dias do seu reino, ele e os seus filhos no meio de Israel. Então, essa era uma sessão solene, essa era a leitura que era feita para o rei quando eles então assumia o trono. Então, Salomão foi ao altar do Senhor consultar ao Senhor, né? Então, a gente vê aqui que depois dessa celebração, desse sacrifício, Salomão então recebe a visita de Deus em sonho, e ali o Senhor diz a ele que ele pedisse o que quiseres, e ele faz esse pedido, e ao fazer esse pedido, o Senhor lhe acrescenta ainda mais. Qual foi o pedido dele? Me dê sabedoria para que eu possa estar liderando o teu povo. Então, esse capítulo, ele serve como um ponto de partida para o reinado de Salomão. E ali mostra a sabedoria e devoção a Deus. Estas seriam a base do seu reinado. E foi o rei mais próspero de Israel, como a gente conhece, como a gente sabe. Então, é por essa razão que nós afirmamos que a sabedoria, ela deve ser a maior ambição do servo de Deus, porque aquele que alcança a sabedoria, alcança vida plena, alcança riqueza e alcança também honra. Então, a história de Salomão, ele tem muito a nos ensinar. E eu quero falar rapidinho de três coisas três lições que a história de Salomão nos ensina. A primeira é que o primeiro ato de sabedoria que nós reconhecemos aqui em Salomão é o ato de buscar a presença do Senhor. Deus, ele é Senhor de todas as coisas. Ele é soberano e ele é dono de tudo e também de todos. Deus, ele faz aquilo que ele quer, quando ele quer, entendeu? E não precisa dar explicação a ninguém. Fato é que Salomão não era a pessoa que tinha direito ao trono pela a lei da dinastia, e sim Adonias. Mas Deus resolveu que seria Salomão. Quem era Salomão? Filho de Betseba. E aí a gente vê a graça de Deus estendida, porque o filho de uma mulher adúltera, Deus o separou para dar continuidade à dinastia de Davi, e não aquele que estava dentro da linhagem como primogênito para assumir o trono. Por quê? Porque Deus, ele é soberano, ele faz o que quer, quando quer, e ele tem razão em fazer, e a gente só vai entender depois. Por isso, nós não podemos dizer, como criatura ao Criador, por que que ele faz isso, por que que ele nos fez assim. Não, Deus é Deus, ele é soberano, e nós precisamos aceitar aquilo que Deus realmente faz e determina. E ele resolveu colocar Salomão no trono ao invés de Adonias, mostrando que o barro não pode perguntar ao oleiro o que você está fazendo, ou por que não me faz com alça, né? Por quê? Porque o objeto criado não pode questionar o seu criador. Então, na ordem cronológica, Salomão era o 10º, e o primogênito era o que tinha direito ao trono. Mas Deus,
resolveu colocar Salomão. Por quê? Primeiro, porque Salomão, ele observava a devoção do seu pai a Deus, e ele recebia ensinamentos de perto. Quando você lê Provérbios, você vai ver que Salomão escreve com um pai falando para o filho. Então, dá para a gente conjecturar que seja Davi ensinando para ele, aprendendo. E ele aprendeu o temor do Senhor através do ensino do seu pai. Você pode ensinar o seu filho a temer o Senhor. E com certeza, quando ele crescer, não vai se desviar do caminho, porque a palavra de Deus, ela não volta vazia. Salomão, ela observava a devoção de Davi a Deus. E Salomão, o texto diz, Salomão amava o Senhor, andando nos preceitos do seu pai Davi, lá em 1 Reis, no capítulo 33. Por sua experiência com Deus, ele aprendeu e ensinou que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. É o temor do Senhor que nos leva a ter um relacionamento de amor, de reverência e de devoção. Então, a primeira coisa que Salomão fez ao ser coroado foi buscar ao Senhor, oferecer sacrifício e pedir a ele sabedoria. A segunda lição que a vida de Salomão nos ensina é que a sabedoria, ela é essencial, porque ela nos ajuda a discernir melhor as situações da vida. Por isso, Salomão, no capítulo 1, verso 10, ele diz: dá, pois, ao teu servo coração compreensivo para governar o teu povo, para que, com prudência, saiba discernir entre o bem e o mal, pois quem seria capaz de governar este teu grande povo? Aqui Salomão está dizendo que a sabedoria era essencial para a sua vida, porque ela iria ensinar ele a discernir as situações, né? A gente vê isso quando Salomão vai julgar a causa de duas mulheres que teve filhos no mesmo dia e moravam na mesma casa. Essas mulheres, elas dormiam no mesmo quarto, e uma das mulheres, ao dormir, sufocou seu filho e morreu. E ela, então, ao perceber, enquanto a outra dormia, trocou os filhos. E ali, a mãe genuína, quando acordou, percebeu que o filho morto não era o dela. E a causa era levada ao rei, porque era o juiz, ele julgava as causas do povo. Então, quando aquela mulher leva as crianças, você conhece a história, então Salomão ouve ali a história delas, e ali uma diz que o filho era seu, a outra dizia que era dela, e Salomão então diz: traz uma espada. E trouxeram a espada, e ele mandou separar as crianças em duas partes e dar uma parte para cada uma. Claro que Salomão não tinha intenção de matar a criança, mas ele queria descobrir a verdade de quem verdadeiramente era a mãe. Então, ao ouvir isso, disse: pronto, pode cortar. Melhor, se não for meu, também não será dela. Daí, Salomão discerniu que aquela que estava falando dessa maneira, naturalmente não seria a mãe. A mãe dizia: não, entregue ela, não quero meu filho morto, que meu filho morra. Então, a sabedoria levou ele a discernir a verdade e julgar realmente corretamente. Por quê? Porque Deus é aquele que nos dá a sabedoria. A sabedoria, ela pode ser adquirida e a sabedoria, ela pode ser recebida. Nós adquirimos a sabedoria ao buscar o conhecimento através dos estudos, da leitura, mas existe a sabedoria como dom, que esse vem de Deus. E a Bíblia diz, queridos, que aquele que quer sabedoria deve pedir a Deus. Então, a sabedoria, ela é essencial, porque ela nos ajuda a discernir melhor as situações da vida, né? Você pode olhar para a sua vida, talvez, aquilo que você tem sofrido ultimamente, pode ser porque você não teve atitude sábia. Talvez seja
consequência de algum erro da sua parte, né? Se você tivesse pensado mais, não teria falado o que falou, se tivesse pensado mais, não teria agido daquela maneira, se tivesse tido realmente um domínio do seu espírito, o domínio, né, dos seus pensamentos, o domínio das suas emoções, da alma, teu corpo não estaria sofrendo agora. Talvez faltou sabedoria, porque ela é essencial para discernir as situações da vida e nos livrar realmente de complicações, né? Então, Salomão pediu sabedoria. Nós também podemos pedir sabedoria, porque ela nos ensina que a gente não pode tomar decisões quando as emoções estão desestabilizadas, nós não podemos tomar decisões porque ouviu alguém falar alguma coisa sem ter comprovação dos fatos, né? Ela nos ensina que a ira do homem não vai produzir a justiça de Deus, e às vezes nós tomamos decisões movidas pela raiva, né? Então, nós vemos que a sabedoria ela é fonte de vida e ela também é fonte de paz, a paz que Deus traz quando a gente toma atitude em sabedoria. Por isso a Bíblia diz: quem dentre vós é sábio e inteligente, mostre as suas obras, nas suas obras de mansidão e sabedoria, mediante a uma boa conduta. Por isso nós precisamos de sabedoria, né? Em terceiro lugar, a sabedoria nos ensina que ela é alimentada pela instrução da palavra de Deus, né? Então, lembra quando foi lida ali os critérios e as qualidades e características de um rei para o povo de Israel? Você veja que o Senhor fala ali no versículo 18, diz assim: também, quando se assentar no trono do seu reino, escreverá para si um traslado desta lei, num livro, do que está diante de ti, dos levitas e sacerdotes. E o terás consigo, e nele lerás. E a palavra que eu quero ressaltar aqui: todos os dias da tua vida, para que aprenda a temer o Senhor, seu Deus, a fim de guardar todas as palavras desta lei e este estatuto para cumprir, diz a palavra do Senhor. Então, a sabedoria, ela precisa ser alimentada pela instrução diária da palavra do Senhor. Muitas vezes nós pecamos porque nós não nos alimentamos diariamente da palavra do Senhor. A gente não dá ouvido à palavra do Senhor. E o poder, a fama, ela pode nos tirar o tempo do Senhor e a gente achar que já pode andar sozinho. O que aconteceu com Salomão? Ele, em algum momento, foi displicente quanto a essa instrução. E aí ele caiu em todos esses pecados que o Senhor aqui mostra que o rei precisava ter cuidado. A Bíblia diz que ele multiplicou cavalos, a Bíblia diz que ele multiplicou riquezas, a Bíblia diz que ele multiplicou mulheres para si. Então, em todas essas situações, Salomão, num determinado tempo da sua vida, falhou. Por quê? Com certeza deixou de dar ouvido à voz do Senhor e por isso faltou temor. Nós sabemos que Salomão é conhecido como o homem das mil mulheres. Ele teve 700 esposas e 300 concubinas. Então, imagine, realmente um rei com tantas mulheres. Por que ele fez isso? Primeiro, por causa dos acordos políticos que ele fizera para evitar guerras, né? Salomão teve um reino de paz, não se encontra escritos Salomão lutando e guerreando contra os inimigos, porque ele, habilidoso nas palavras e na sabedoria humana, ele esqueceu a sabedoria de Deus e passou a fazer acordos, e os acordos geralmente eram selados com casamento. E um rei podia casar com quantas esposas quisesse, segundo a lei natural dos homens. Porém, na lei de Deus diz: não multiplique para si
mulheres. Davi também caiu nesse erro de multiplicar mulheres e sofreu também as consequências. Salomão sofreu as consequências, por isso ele escreve: melhor é morar em cima do eirado do que numa casa onde tem uma mulher goteira, né? Então, ele sabia da dificuldade que enfrentava. E as mulheres mudaram o coração de Salomão, que ele passou também a idolatria, porque elas vinham com os seus costumes. Então, a sabedoria, ela precisa ser alimentada todos os dias pela palavra do Senhor. Nós pecamos quando nós não investimos na palavra de Deus. A promessa de Deus para Josué foi essa: olha, não te aparte o livro desta lei, medita nela de dia e de noite. Fazendo isso, você vai prosperar o teu caminho e o Senhor é contigo por onde quer que você andar. Então, a palavra de Deus é nossa regra de fé e prática e ela é a fonte da sabedoria. Se nós queremos viver para agradar a Deus e em sabedoria, nós precisamos, então, buscar o conhecimento da palavra de Deus, esses critérios e qualificações que o Senhor deixou para o rei, também é para nós, porque a Bíblia diz que nós somos reino e sacerdote. Então, é preciso buscar o conhecimento da palavra de Deus. Irmãos, é, essas são as lições que nós aprendemos aqui em relação ao rei Salomão, certo? A primeira é que a sabedoria nos ensina que o princípio dela é buscar o Senhor. Segundo, é que a sabedoria é essencial para nos ajudar a discernir melhor as situações da vida e evitar o mal. Terceiro, é que a sabedoria precisa ser alimentada pela instrução diária da palavra do Senhor, porque o princípio da sabedoria é o temor do Senhor. Aquele que quer sabedoria deve pedir a Deus, deve buscar alcançar essa sabedoria através da oração, né? Porque a Bíblia diz que aquele que quer sabedoria peça a Deus, e está falando da oração, através do conhecimento da palavra de Deus, porque os conselhos do Senhor são sábios, diz a palavra. Eles são mais desejáveis do que os favos de mel, né? Então, a palavra do Senhor, é a fonte de sabedoria para a gente realmente alcançar. A sabedoria, ela é adquirida e a sabedoria também é um dom. Nós podemos ter as duas. Por quê? Porque todas elas provêm do Senhor. Basta a gente seguir esses conselhos da palavra do Senhor. Se nós tivermos esse cuidado, nós então estaremos alcançando o melhor do Senhor. E como Salomão, nós podemos então estar glorificando a Deus através dos nossos atos de sabedoria. Lembre-se, a oração é fundamental para alcançar o domínio sobre o aspecto do espírito, temor do Senhor, domínio sobre o aspecto da mente, palavra de Deus, alimentando todos os dias, pensando no que a palavra diz, refletindo, discernindo, avaliando, julgando segundo a palavra, né, das emoções, tendo equilíbrio para não permitir que nenhuma raiz de amargura, de ressentimento, a ira se torne em ódio e nós venhamos então adoecer a nossa alma e ter uma vida azeda, né? A sabedoria nos leva a ter domínio da mente, domínio da alma, domínio também, queridos, do corpo, sabendo que o nosso corpo é templo do Espírito Santo e nós devemos utilizá-lo para a glória de Deus, não utilizar no ato da prostituição, como fez Salomão com tantas mulheres, né? Na bebedice, porque danifica o nosso corpo, levando a doenças, né? E nem tampouco adorando outros deuses, como fez Salomão, porque o Deus que nós servimos, ele é o Deus que se revela através de Cristo, que diz que o verdadeiro adorador o adorará
em espírito e em verdade. Que o Senhor nos ajude a buscar e a adquirir a sabedoria do alto, porque fazendo isso, nós vamos alcançar do Senhor vida, riqueza e honra. Que Deus nos ajude e Deus te abençoe.